Boa tarde, sejam bem-vindos a todos que estão nos aguardando nesse momento. Estamos entrando no ar. Vamos dar um minutinho. Vamos dar justamente um minutinho, né? Para que comece as notificações aí da internet. O Facebook comece a notificar, as pessoas já recebam as suas notificações nos seus stories que nós estamos no ar. Bem, pessoal, já de antemão eu quero agradecer a todos que estão fazendo parte da Sala Brilhante Discipulando de Jesus, né? O nosso objetivo é este. Estamos alcançando realmente o espaço em seu coração. Este é o nosso intuito, que você venha ter o conhecimento da verdade, que você venha aprender a palavra de Deus, e a cada dia o Senhor vem nos dando graça. A gente está sempre divulgando, seja pessoalmente, seja pelos insiders, seja pela divulgação pela internet. Outras pessoas estão divulgando, pessoas estão com a gente, curtindo, né, acompanhando a página. Pessoas me param na rua, me parabenizam, né, pelo incentivo de ter se prontificado a fazer essa sala. Como eu já havia falado anteriormente, né, esta sala, ela surgiu com o intuito de transmitir conhecimento da palavra de Deus às pessoas novas convertidas, né? As pessoas que passaram a ter um conhecimento do Evangelho, um conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. E como a gente já bem sabe, a gente não aprende nada do dia para a noite. Olha, até mesmo eu gosto até de frisar aqui uma coisa. Tem pessoas que quando terminam sua faculdade, né, seja faculdade de Direito, seja faculdade de Medicina, assistente social, né, enfermagem, quando você sai, todo mundo já sabe disso. Na prática, a realidade é outra. Quer dizer, a gente não sai sabendo de tudo. Você tem que se adaptar. Na prática, é tudo mais diferente. E não é diferente também com a palavra de Deus. Quando você começa a tentar praticar a palavra de Deus em sua vida, as coisas começam a ser diferentes. Então, ao você começar a aprender algumas coisas sobre a Bíblia, as histórias de Jesus, hoje nós vamos aprender o caráter de Jesus. E já sem mais delongas, nós queremos iniciar parabenizando todas as pessoas, né, que estiveram conosco até o prezado momento, aos que nos estão ouvindo, aonde está chegando esta mensagem. Que Deus abençoe você, que você possa passar este ano novo de uma maneira diferente. Olha, eu costumo muito dizer uma coisa: virada de ano, para mim, o que muda é só o relógio, é só o ponteiro, porque muitas das vezes eu tenho percebido que não tem mudado. Eu faço planos, eu faço projetos e a minha vida permanece a mesma coisa, às vezes a mesma rotina, o mesmo emprego, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. O que está sendo necessário realmente para uma mudança de ano, onde realmente nós possamos dizer ano novo, vida nova? É quando você muda a sua mentalidade, onde você começa a adaptar preceitos que você aplique na sua vida. E aqui nós estamos ensinando esses preceitos da palavra de Deus, onde tem bizus, onde tem orientações, onde tem detalhes de doutrina, onde tem arqueologia, onde tem ensinamentos sobre a vida de Jesus, a vida pública de Jesus. Hoje nós vamos ver ensinamentos, e eu prometo a você, nesta lição, ser fiel com tudo que eu falo, porque eu quero ler os versículos que são aqui sugeridos, para que a gente possa realmente nós possamos aqui entender a lição, não só pelo que eu falo,
mas pelo que eu estou lendo na revista e o que a revista nos orienta a ver na Bíblia Sagrada. Eu tenho medo do tempo passar demais, sabe? Que eu sei o quanto isso é cansativo. Mas eu já vou frisar novamente, aqui é uma aula onde eu preciso manter, né, a descrição, eu preciso manter o equilíbrio, o controle da sala e dos assuntos temáticos, que a gente não possa fugir do assunto. Siga a linha de raciocínio proposta na lição. Bem, eu quero dizer para você que Bíblias aqui, né, não é a ausência. Eu tenho aqui, eu estou com 2 Bíblias, certo? Vão nos ajudar a proporcionar o andamento da leitura. Olha, eu gosto muito sobre traduções. Eu quero falar sobre traduções da Bíblia, né? Que tipo de... Eu não vou me compridar, só vou dizer para você. Eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia, essa aqui que eu estou aqui com ela. Essa é a Bíblia Thompson, né? Uma Bíblia que tem tradução e referências proféticas do Novo para o Antigo Testamento. Ela é muito boa. Eu estou aqui também com uma Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia Apologética com Apócrifos, né? Ela também nos ajuda. Eu acredito que ao princípio nós precisamos apenas ter para procurar palavras. Muda alguma coisa? Muito pequeno, só as expressões da palavra. E a expressão da palavra, se você não souber a que tempo, né, e momento falar aquela expressão e o que quer dizer aquela expressão, você pode ter uma interpretação errada. E por uma interpretação errada, você começa a ver igrejas surgindo, movimentos surgindo. Pois é. Então não é esse o intuito de trazer uma interpretação errada e você dizer assim, olha, agora tem um novo movimento ali, porque o irmão Gustavo falou uma nova interpretação e isso mudou tudo. Não, não estou aqui para esse intuito, né? Nosso intuito aqui é educá-lo, é orientá-lo, trazê-lo à luz, ao conhecimento da palavra de Deus, ok? Bem, pessoal, como de praxe, né? Vamos aqui somente recapitular nossos presentes. Nós tivemos, pessoal, uma forma maravilhosa, crescente. Sim, nós tínhamos 17, fomos para 22 e agora nós estamos com 29 membros. Parabéns, essa sala maravilhosa que sempre cresce. Então vamos fazer a chamada. Eu adoro essa chamada. Vamos lá, pessoal. Valdemar Pereira, seja bem-vindo à nossa sala. Catiane Monteiro, Luiz Carlos Cordeiro, Carlos Sacomani, William Marques, Egildo Cunha, Gerardo Mota, Verlene Mendes, Joseli de Souza da Silva, minha amiga lá da Meruoca, sempre está com a gente, compartilhando e tudo, viu? O Valdir Souza, Ivonete Silva, Zé Cunha, Luiz Carlos Cordeiro, já falei. Jânio Ferreira, o Mibenésio Neves, esse cara é show, falei com ele hoje, viu? Um abraço e a paz do Senhor, meu irmão. Bruno Ricardo, esse cara aqui é o Brunão, viu? Parabéns, Bruno, você é um vitorioso, viu? Sempre presente conosco aqui na sala. Victor Emanuel, Gilson Moreira, Lucas Prado, Matheus Gabriel, rapaz, Janilson Gomes, Gerson Diego Cunha, Valdemir Fernandes, Mirela Ferreira, minha prima, seja muito bem-vinda a essa sala. Odaí Nascimento, Neudiane Félix, minha esposa, Carlos Sacomani, já falei, Valdemar Pereira, João Paulo Costa, Marcelo Gabriel, esse aqui é o Cascudo, e chegamos ao fim. Bem, pessoal, são esses, né, os participantes de nossa sala. Nós temos aqui alguns recados que nos trazem
Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, que é o grupo, né, que no total nós temos 29 membros. Na última semana nós tivemos 5 adesões, né? E na nossa sala, Brilhantes Discipulando de Jesus, nós estamos ao total, pessoal, de 124 totais de alunos participantes, né? E você recebe o convite para participar da sala, do grupo, né? Você recebe o convite para participar do grupo. Então, você não deixe de acompanhar, verifique sempre a sua caixa de mensagem, o message, aonde você recebe lá notificações e solicitações para participar deste grupo. E você participando do grupo, lá no grupo, não se esqueça que lá no grupo vai ficar o link para você poder acompanhar nossas aulas, tá? Nós estamos na 4ª aula. Este é a última do ano de 2024. E também lá eu deixei esta revistinha, a qual está sendo administrada lá no grupo. Tem lá o link onde você pode ter o conteúdo digital, certo? E mais à frente, pessoal, eu vou proporcionar a todos vocês um certificado de participação, tá? Eu espero que quando eu estiver lá na 10ª lição, eu já vou orientar vocês como é que vocês vão fazer para poder ter direito a um certificado de participação com tudo bem legalzinho, ó. Esta aqui é a capa Brilhante Discipulando, né? Do Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E a gente vai fazer um certificado embasado com esses desenhos e tudo, com o seu nome, com a sua satisfação, tudo direitinho, tá? Um certificado, aonde você vai receber ele de forma digital. Eu vou explicar lá na 10ª lição, que você vai ter que assistir todas as aulas. Eu pediria que você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tem aqui quem faz parte da sala tem o WhatsApp. Ou caso você fica mesmo a conversa, você tem que comentar em todos os vídeos, né? Dar um breve resumo com não mais do que 300 caracteres, 200 caracteres, né? Você faz só aquele comentário rápido em cada link, né, na página, comentando em todas as lições. É um resumo bem rápido, sabe? Sobre o que foi falado, sobre o que foi transmitido. E isso vai lhe dar o direito, né, de estar tendo a oportunidade de ganhar esse certificado de participação. Isso vai ser muito importante para a sua vida. Porque em algum momento você vai dizer assim, você vai pegar esse seu certificadozinho, vai imprimi-lo, ou se você quiser, você fala comigo, que eu impresso ele com seu nome bonitinho, né, seus dados, o período que começou as aulas, que você teve a participação, e vou imprimir esse papel e você vai ter lá essa oportunidade de estar colocando na sua casa, num quadro, e você vai estar lá, né? O primeiro ciclo que foi concluído com sucesso, você fez parte, tá? Isso vai valer para sempre a partir de hoje, tá bom? Os vídeos vão ficar salvos na plataforma e você poderá ter esse acesso. Não é legal? Pois é. E o principal de tudo é o conhecimento, que fica na sua cabeça e ninguém pode tirar. É o tesouro que nós estamos aqui adquirindo. Esse tesouro é um tesouro que está lá no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o ferrugem a traça não come, o ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Bem, pessoal, vamos começar? O caráter de Jesus. Nós temos aqui um texto bíblico em classe. Você que tem aí a sua Bíblia, você pode procurá-la. Eu vou dar aqui alguns segundos para que você encontre aí a sua Bíblia.
e possa Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Olha, Sala, hoje eu estou com uma camisa de Elias, né? Como previsto, hoje essa aqui é a última camisa, tá? Não tenho mais novidades em camisas, né? Que eu sempre estou usando uma camisa diferente. Essa daqui é Elias, aonde vem com a carruagem de fogo, tá? Teve pessoas que dizem, cara, que camisa legal é aquela que tu tá usando? Elas são tão diferentes. Aquela do João Batista, que foi a primeira que eu usei, né? Que deu o pontapé inicial às aulas aqui. Teve um colega meu que perguntou onde é que tinha aquela camisa para vender. Eu disse, meu irmão, é pela internet. Você procura lá e você consegue encontrar. Essas camisas, elas são um teor de roqueiro, né? As letras do Metallica, mas o nome João Batista nas letras do Metallica, né? Para divulgar. Você olha para a camisa, você pensa que é uma camisa de rock, mas é uma camisa sempre com mensagem de Jesus, né? Eu usei a de João Batista, eu usei a coluna de fogo, eu usei aquela semelhante à do GTA, só que é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salves, né? Aqueles vários quadrados com a imagem de Cristo, e esta aqui, que é a do profeta Elias. Bem, pessoal, vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 11, 25 ao 30. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos tem concedido de estarmos aqui transmitindo, Senhor, a Tua palavra. Pedimos permissão e autoridade para que possamos com muita humildade falar, Senhor, sobre o Teu amor, sobre os Teus caminhos, sobre os Teus passos, e que esta mensagem chegue ao coração, console, que Ele conforte, que Ele faça mudança no coração de cada um. Muito eu te agradeço, Senhor. Olha para nós, sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Deixa eu... É porque tá quente, pessoal. Ultimamente, sabe? A noite aqui na cidade do Massapê tem sido muito quente, sabe? Tá pegando fogo. E eu tô aqui com o ventilador ligado aqui, mas tá quente pra caramba, sabe? Muito abafado o tempo. Aí eu tô transpirando demais aqui, eu tô com medo de ficar molhando aqui a Bíblia que estão por aqui pertinho de mim. Eu tô tentando evitar, né? Meus braços estão suando muito. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo do 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus, que maravilha. Olha, essa é uma das mensagens mais lindas que eu já tenho visto na Bíblia. Esse convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Agora, o interessante, sempre que eu percebi nessa mensagem, é que ele não tira o fardo por completo. Presta atenção. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A diferença é que as pessoas carregam um fardo pesado e difícil, que é cansativo, que é oprimido e não querem largar. Mas quando você largar esse fardo pesado, oprimido, cansativo, vinha para Jesus, ele vai te dar um fardo leve, um jugo suave, uma coisa que é suportável. Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas estão passando coisas hoje em dia que tornam fardos difíceis. Né? Nós vamos ver aqui coisas nas lições que fala dos fariseus que atavam fardos pesados e difíceis e eles mesmos nem com o dedo conseguiam movê-los. A Bíblia não esconde nada, meu irmão. Ela fala tudo. A Bíblia revela tudo, todo tipo de assunto. Tudo que está escondido é trazido à luz. Nada há encoberto que não seja revelado. Vamos aqui, pessoal. Introdução. Olha, mas hoje o tempo tá quente, viu? Vamos aqui. Introdução. No primeiro século de nossa era, uma cena no primeiro século de nossa era, uma cena comum entre a sociedade palestina era o fato de as pessoas se dividir em grupos ou partidos, cujos mentores definiam o perfil dos seguidores, que naquele momento histórico era mais conhecido como discípulos. Quando Jesus inicia seu ministério, as pessoas passam a ouvi-lo a fim de entender a sua filosofia ou proposta ideológica. Entretanto, muitos se decepcionaram. Nós já vamos começar aqui com a leitura. Você que tiver sua Bíblia, seja rápido, porque eu não estou citando várias vezes a passagem, tá bom? Para nós ganharmos tempo. No Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60, 66 e 67. Diz assim. Bem, o que eu vou ler aqui é a respeito. Quando Jesus inicia seu ministério, as pessoas passam a ouvi-lo a fim de entender a sua filosofia ou proposta ideológica. Entretanto, muitos se decepcionaram. Versículo 60 do capítulo 6 de João, Evangelho. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: querem vós também retirar-vos? Ir com eles? Pois Jesus não veio trazer uma nova ideia, mas inaugurar um novo tempo. Marcos, capítulo 1, versículo 1. No princípio, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito pelo profeta Isaías: eis que vos envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Nesse novo tempo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o começo. Neste novo tempo, os beneficiados seriam justamente os esquecidos pela sociedade, os que não tinham esperança. Lucas, capítulo 4,
versículo 14 ao 19. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todos em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar verdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, glória! Que coisa linda, não é? Quando as pessoas que se sentiam seguras com a religião oficial e também as que não queriam perder sua posição na estrutura religiosa, estas não acolheram a mensagem do Filho de Deus. O Senhor disse certa vez que todo discípulo perfeito seria como seu mestre. Lucas 6,40 está escrito assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Tremendo, hein? Uma vez que somos discípulos de Cristo, e Ele como instrui-nos, o apóstolo Paulo, ele é o último Adão. Ou seja, é um novo representante, da humanidade e, por conseguinte, a nova referência de um ser humano a quem os que nele creem devem imitar e procurar parecer. Efésios 4:13. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Também temos a leitura no capítulo 5 também de Efésios, versículo 1 ao 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave, que é o incenso que era queimado, né? Nessa lição vamos estudar um pouco acerca do seu caráter. Primeiro ponto: o caráter de Jesus é evidenciado em suas ações e postura. Temos 3 subpontos e vamos para o primeiro subponto: a humildade de Jesus. No chamado hino cristológico, Filipenses, já vai abrir na sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11. É importante nós fazermos esta leitura. No chamado hino cristológico de Filipenses, do capítulo 2, do 5 ao 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita! É tremendo! Essa passagem bíblica eu já conheço faz tempo, que eu me lembro que a gente conversava e falava assim: todos que estão na terra, debaixo da terra e no céu vão se dobrar os joelhos um dia ao nome de Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Todos vão ter que prestar reverência, se dobrar, se ajoelhar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. O Yeshua, o Jesus. Não importa a maneira que você venha a pronunciar pelo seu país ou pela sua língua estrangeira, mas o certo é que esse Yeshua, Jesus, esta pessoa, Jesus, em grego, Jesus, ele vai ter que ser venerado, dobrar os joelhos perante a pessoa de Cristo, dobrar-se e reconhecer, e toda língua, a boca, há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Essa expressão está dizendo, ao ponto do reconhecimento sublime, a pessoa maior, aquele a quem você deve prestar toda e qualquer reverência. Olha, eu vejo aqui uma oportunidade nesta personalificação de Jesus, né, na pessoa de Jesus, o seu caráter, é que o Senhor, ele tem várias características de demonstrar socorro imediato a você. A nós, os seres humanos, a gente não pode tratar Deus como quem trata procurar emprego, né? Eu quero ganhar mais. Aí você vai num lugar, procura. Suponhamos que você consegue emprego numa padaria, para trabalhar ajudante de padeiro. Não gostei. Aí você vai em outro lugar, vai na sorveteria. Aí está lá trabalhando. Não gostei, o salário está pouco. Deus não é como um negócio que você vai, não gostou, sai. Ele te proporciona vida, solução para os teus problemas. O caminho que ele te proporciona é semelhante ao que está escrito em Provérbios, que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então o que procurar? Aonde encontrar o caminho certo? Há muitos caminhos. Há caminhos que você pode contemplar e ver, como há os caminhos do seu coração. Há caminhos que você proporciona e acha que é certo. Aí agora vamos ficar essa pergunta: qual é o caminho? Nós estamos falando de Jesus Cristo, é o Senhor. E o Senhor falou no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, onde o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a resposta para as tuas orações. Jesus é a pessoa a quem você deve fazer as suas orações. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, está escrito:
Em nenhum outro homem há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Só há um, a qual é Jesus Cristo, o único intercessor entre Deus e os homens. Só tem um que pode te conectar com Deus. Só tem uma maneira de você poder chegar a Deus, o verdadeiro, e resolver os teus problemas, os teus fardos pesados, o teu jugo pesado que tu tem trazido sobre a tua vida. Se você quer encontrar salvação, se você quer encontrar um alívio, você vai encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Bem, pessoal, vamos continuar. Como nós lemos, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, vemos que Jesus, mesmo sendo divino, não se apegou à sua igualdade com o Pai. Quer dizer, Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi humilde em se fazer, não querer ser como Deus. Mesmo sendo Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou de uma forma voluntária e sacrificial, assumindo a condição de servo, tornando-se como nós. Depois de tornar como um de nós, humilhou-se e submeteu à morte de cruz, que era uma das piores formas de execução do mundo antigo. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, está escrito isso na Bíblia? Tá. Abra aí. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares em um madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eis aí o motivo de o Senhor não ter permanecido na cruz. E sim, Jesus se fez maldito por nós, está escrito, em Gálatas, que o Senhor, ele suportou a cruz, o madeiro, recebendo a maldição que era para nós, ele recebeu por ele. Quer dizer, as pessoas ficam com aquele pensamento de: estou fazendo trabalho de bruxaria, estou fazendo trabalho de macumbaria para poder te fazer mal, te prejudicar o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida, o teu filho, e assim vai, te botar uma doença. Meu irmão, a maldição foi carregada por Cristo. Agora, veja bem, para que você possa ser livre dessas pragas que lançam contra a sua vida, você precisa o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus te entende, ele te compreende, ele sabe o que você está passando. Ele se fez como servo, para que você pudesse compreender a humildade de Cristo. Ele não chegou, como a gente tem presenciado muitas vezes, tem pessoas... Você já viu aquelas pessoas que chegam em determinado estabelecimento e elas já chegam assim, sabe, se mostrando o gerente da situação? Olha, eu tenho um fato interessante que aconteceu comigo. Na minha faculdade que eu fiz de serviço social, eu tenho um amigo meu, o nome dele é um pouco engraçado, sabe? Jociclei Propenso. Pois bem, ele é uma pessoa maravilhosa. Mas no primeiro dia de aula,
que eu cheguei, né, assim, aquela aula inaugural dos calouros que estavam chegando, tinha aquela pessoa sentada, sabe, assim, bem na frente e se virado assim as costas para quem estava chegando naquele momento, e ele era conversando ali, sabe, e falando, e eu cheguei assim caladinho. Eu sempre gostei de me sentar mais ao fundo, ali pelo meio, encostado pela parede. Aí eu me sentei e fiquei assim olhando, e eu disse, meu Deus, esse aí que é o professor, e fiquei, né? Aí de repente aconteceu que a professora chegou, e aí ele vai, sai, se senta, eu disse, e lá vai, ele não era o professor não. Aí quando terminou no intervalo, eu cheguei pra ele, ele disse, rapaz, eu jurava que tu era o professor. Eu já estava até pensando, como é que eu vou chegar para falar com esse homem tão conversador? Mas, veja assim, às vezes, ele não fez isso, não significa muita coisa. Mas são pessoas que se prontificam de uma certa maneira que você já logo dizer, olha, aquele ali é o chefe, aquele ali é o professor, aquela pessoa ali, pelo o comportamento, você já julga uma pessoa. Como também existe várias provas, testes sociais, que pessoas, né, patrões, se vestem de mendigo, vão para o meio da rua e faz aquele teste social, né, em pedir uma esmola. Conta-se de um pastor que se vestiu de mendigo e ele foi para a porta da igreja, da sua igreja onde ele era pastor. E ele disfarçado, né, com cabelão, botou uma peruca e tudo, e ele ficou ali pedindo esmolas a quem entrava na porta da igreja. E os irmãos chegavam, não davam nem muita atenção, alguns davam alguma gorjeta, né? Poucos deram atenção àquele mendigo. E o pastor fez esse teste social para saber até que ponto a igreja estava entendendo o que nós devemos fazer pelas pessoas. Ele se decepcionou com a igreja que ele era pastor, porque ninguém o ajudara, ninguém fizera nada para poder ajudar aquele mendigo ali que estava à porta da igreja. Depois ele tirou a roupa, se vestiu com a sua roupa e entrou na igreja. As pessoas se assustaram, né? Porque perceberam que o mendigo estava disfarçado e ele era o mendigo que estava com aquelas roupas maltrapilhas, aquelas perucas, aquelas roupas sujas. E ele disse, olha pessoal, Jesus muitas vezes se veste, Jesus se disfarça de pessoas que precisam para que vocês possam ajudar. E nunca se esqueça daquela palavra bíblica, daquela palavra que Jesus falou quando chegou para os apóstolos e disse, olha, muito obrigado, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e vós me deste de beber, eu tive nu e vocês me vestistes. Pedro se manifestou e disse, mestre, mas peraí, mestre, nós nunca tivemos pedindo esmola. Como é que tu fala que tu estava dessa maneira? Jesus olhou e disse, todas as vezes que vocês ajudar alguém que estiver nu e vocês vestir, tiver fome e der de comer, tiver sede e der de beber, vocês não fizeste a eles, a estes pequeninos, mas fizeste a mim, me fizeste. Então, toda vez que você ajudar alguém, toda vez que você proporcionar, der uma ajuda a essas pessoas que precisam verdadeiramente, você está fazendo por Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Além disso, durante o tempo de sua vida terrena como filho, foi obediente aos seus pais, né? Como adulto, soube reconhecer o ministério de seu primo, João Batista. E foi igualmente responsável
questões cívicas, né? O simples fato de abrir mão dos traços dos reis conquistadores do mundo antigo, apresentando-se simples como uma pessoa do povo, sem exigir nenhum tratamento especial, foi o motivo de Jesus ser rejeitado pelo seu povo. Porém, é justamente nessa sua atitude que vemos a grandeza, pois quando poderia coagir com todos para que nele crescem, não faz, mas oferece amor e deixa livre para optar por segui-lo. Olha, eu achei super interessante a colocação aqui na lição, quando ele diz que o simples fato de abrir mão dos traços dos reis conquistadores do mundo antigo, quer dizer que quando um rei dominava, ele vinha para ser rei, todos tinham que obedecer aquelas novas normas, os seus novos comportamentos, né? E com Jesus foi diferente. Ele, apresentando-se simples, como uma pessoa do povo, sem exigir nada, nenhum tratamento especial, foi o motivo de Jesus ser rejeitado pelo povo. Foi a questão de onde veio a maior confusão na mente, de que as pessoas perguntavam: se tu é o Messias, se revela. Mas a única coisa que Jesus deixava para que as pessoas sentissem eram os sinais, era o amor, era a diferença, era uma pessoa que era curada de visão, era um leproso, era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, era uma mulher que estava pegando água e ele foi pedir água para aquela mulher e a mulher de repente começou a criticar porque ele era judeu e ele disse: se tu souber quem é que está te pedindo água, tu pediria a mim, eu te daria água viva. E ela olhou e disse: como é que tu vai pegar água se tu não tem nem um balde para poder pegar aqui do poço? Se tu souber quem é que te pede água, tu pediria era a mim, eu te daria água viva. E esta água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aí a mulher disse: mas peraí, tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui, que deu de beber a ele, seu gado e todo o povo, e até hoje nós estamos bebendo desse poço. Quem beber desta água aí voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela olhou e disse: pois me dá dessa água, mestre. Vai lá chamar teu marido. Ah, eu não tenho marido não. Disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Eu vejo que tu és profeta. Na série The Chose, essa passagem ela se estende um pouco mais, porque a mulher começa a debochar que ele era um profeta. Ah, vejo que tu és um profeta. E nesta série, Jesus, ela começa a se distanciar, pega os cântaros de água, coloca aqui sobre os seus ombros e começa a caminhar. E Jesus revela uma coisa que não conta na Bíblia, mas faz parte do que aconteceu naquele cenário. Jesus começa a citar o nome dos antigos maridos que ela tinha e disse, quando ela começa a andar, o primeiro, aí fala o nome do primeiro, ele tinha um cheiro especial, um cheiro de laranja, o seu perfume era um perfume de laranja. Todas as vezes que você andava, que todas as vezes que você anda pelo mercado, que você sente os cheiros da laranja, você se lembra dele. Ele era um homem puro, devoto a Deus. Você se casou uma mulher pura, foi o primeiro marido dela. Porém, vocês não permaneceram. O segundo era Eliaquim, vamos dizer que seja esse nome. Este era um homem a qual, muito temente a Deus,
mas você já estava com a vida mais conturbada e o deixou e o abandonou para seguir uma vida diferente. Nessa hora ela começa a chorar e gritar e dizer: pare, 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 pare. Porque ele estava revelando todos os nomes dos homens que ela tinha tido, porque ele falou: tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. E ela começa a chorar e se aproxima de Jesus ali aos prantos. Eu vejo realmente que tu és um profeta. E esta mulher foi a primeira pessoa que Jesus revelou ser o Messias. Porque ela perguntou: és tu o Messias que há de vir? Ele disse: sim, sou eu o Messias. Tem pessoas aqui que Jesus está falando. Está conversando com o teu coração. Está vendo? A palavra de Deus é assim, ó. Eu estou aqui trazendo uma mensagem e dentro do teu coração tem uma outra voz que está falando com você. Esta voz que fala com você é o Espírito Santo. Eu estou aqui explicando, explanando aqui a revistinha e tem o Espírito Santo que está dentro de você falando e te ensinando como é que você deve fazer, como é que você deve mudar. E tem muitas mudanças que nós devemos fazer em nossa vida. Bem, vamos lá, pessoal. Ô, glória, é tão bom, né, pessoal, falando as coisas de Deus. O ensino exemplar de Jesus. Ao introduzir a narrativa do famoso Sermão da Montanha, Mateus diz que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 2. Tal informação, a despeito de outras versões, não aparecer tal expressão, poderia levar alguém a pensar: mas há outra forma de ensinar, a não ser falando? Uma pergunta. É porque diz, né? Ele abria a boca e os ensinava. E há outra forma de ensinar sem ser falando? Sim. Sim. E muitas lições de Jesus foram ensinadas no silêncio de suas ações e postura. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 2. Evangelho de João 8. Do versículo 2 ao 11. A mulher adúltera. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? O ensinamento aqui de Jesus, segundo a lição que quer nos trazer, é que ele não falou, ele apenas agiu. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela reflexão do momento em que todos estavam cometendo também pecado, aonde dos mais velhos para os mais novos foram deixando as pedras e saindo do caminho para não julgar mais aquela mulher, foi uma forma de ensinamento que nós não devemos julgar as pessoas, que nós não devemos apontar para as pessoas o pecado das pessoas e se esquecer do nosso. Porque assim como aquela mulher também nós éramos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são réu de apedrejamento. Então, para que nós não sejamos réu de apedrejamento, nós nos recorremos a Jesus Cristo, que nos socorre e nos dá a salvação, a redenção dos nossos pecados.
João capítulo 13, do versículo do 1 ao 17. É o que ora, Jesus lava os pés dos discípulos. A leitura é comprida, mas no Evangelho do capítulo 13 de João, do versículo do 1 ao 17. Essa passagem bíblica é tão linda porque o Senhor fala, né, no momento em que ele vai lavar o pé dos apóstolos. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: não, Senhor, não sou digno que lave os meus pés a mim. Respondeu Jesus: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca tu lavarás os meus pés. Esse é o versículo 8 do capítulo 13. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tem parte comigo. Disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele o que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamaste mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, e vos deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se assim o fizeres. Então, o servo não é maior do que o seu senhor. E Jesus se fez servo para nos atender, para nos servir e nos dar o exemplo. Ajude quem precisa. A coerência de Jesus. Não havia distorção entre o que Jesus falava e fazia, ou entre o que praticava e dizia, como disseram os vacilantes discípulos saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19 está escrito isso. Foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Em outras palavras, Jesus era coerente, pois ele tanto fazia, ou seja, praticava, quanto ensinava. Muito diferente dos líderes religiosos e ensinadores de Israel, que, conforme dissera o próprio Jesus, diziam e não praticavam, nem viviam o que ensinavam. Mateus 23:3 está escrito isso. Você quer ver o que está escrito lá? Mateus 23:3 diz assim: Mateus 23:3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso fala a respeito, né, dos fariseus. Na verdade, revelou o mestre, aqueles homens amarravam fardos pesados e difíceis de carregar,
e colocavam sobre os ombros do povo, mas eles mesmos não se dispunham a movê-los, nem sequer com o dedo. Mateus 23:4. O caráter de Jesus evidenciando no desempenho de sua missão. Nós temos duas reações e um espectador conosco aqui na sala. Eu pediria que você nos dessem um oi, né? Deus abençoe. Tem outras pessoas que irão assistir essa aula em outro momento. Bem, vamos lá continuar, pessoal. Jesus não usou o seu poder para livrá-lo da tentação e do sofrimento. Realmente Jesus ele poderia ter usado o seu poder em inúmeras situações para poder se livrar de várias coisas que ele passou, seja perseguições, né? Vamos lá. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, a fim de ser tentado ou provado, demonstrou mais uma vez porque merece reverência e adoração. Debilitado pelos 40 dias de jejum e, portanto, suscetível ao ceder, o mestre suportou todas as ofertas do tentador, sem apelar para o seu poder, mas apenas a palavra. Semelhantemente, ao ser preso no jardim de Getsêmani, quando um de seus discípulos feriu o criado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, Jesus, além de curar o seu algoz, ainda repreendeu o seu discípulo e disse que, se quisera, poderia solicitar a Deus a proteção de 12 legiões de anjos. Mateus 26:53. Ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, o mestre disse que a autoridade que o governador tinha para condená-lo havia sido dada por Deus e, de certa forma, pelo próprio Jesus. Nos deixa bem claro aqui esta parte que o Senhor, ao ser tentado, né, como diz aparentemente nas passagens bíblicas, Jesus, ao ser tentado, Satanás disse: transforma essa pedra em pão, tu estás com fome, se tu és o Filho de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. O levou a um alto pináculo lá do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus olhou e disse também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Procedendo esta tentação, o Senhor também, ele poderia ter transformado a pedra em pão? Sim, mas não fez isso. Não usou os seus poderes, né? Não usou a sua autoridade para poder. E assim também, né? Lá quando ele feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, o Pedro cortou a orelha dele lá, que ele curou, botou a orelha no lugar de volta, e disse para Pedro que, se o Senhor quisera, poderia muito bem naquela hora chamar 12 legiões de anjos para defender ali. Você sabe o que significa 12 legiões de anjos? São aproximadamente 72 mil anjos. Uma legião, ela tem aproximadamente de 4 a 5 mil soldados, né? A legião é de 4 a 5 mil soldados. E 12 legiões de anjos é 72 mil anjos. Tem uma passagem na Bíblia que diz que só um anjo, só um,
matou em um só dia 180 mil soldados. Então, não dá para dizer assim, Jesus não tem proteção. Olha, se eu quiser, eu tenho proteção suficiente para exterminar todo esse lugar. Mas eu não vou. Eu preciso que se cumpra o que de mim está escrito. A outra passagem foi, a de Pôncio Pilatos, que disse na frente de Jesus: olha, eu tenho poder de te prender, de te soltar. Tu não temes isso? Jesus olhou para ele e disse: nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. Mas o que te entregou a mim, maior pecado tem. E que todo poder havia sido dado por Deus e de certa forma pelo próprio Jesus, porque ele era o autor e Deus. Amando até as últimas consequências. Jesus tinha plena consciência do porquê de ter sido enviado a este mundo. Assim, poucas horas antes de ser definitivamente preso, o apóstolo João informa que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu queria ler essa passagem bíblica em João capítulo 13, versículo 1. Eu gosto muito, viu, pessoal, dessa passagem. Ela é muito bonita. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, o amor de Cristo permanece. Ninguém tem maior amor do que este, de dar sua própria vida pelos seus amigos. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, coisa linda. Nessa importante reunião estava Judas Iscariote, o discípulo que trairia e venderia o Mestre. Mesmo assim, como informa o apóstolo do amor, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Amou a Pedro, que o negou, e os demais que se dispersaram com a sua prisão, e também a Tomé, que duvidou dele. Ao agir assim, os seus discípulos, Jesus dava-lhe outra oportunidade em uma nova chance, como deu a Pedro, deu a Tomé, e também possivelmente daria a Judas Iscariote se ele tivesse a chance de ter ido até Jesus para pedir perdão. Como o Senhor estava morto e ele se arrependeu, lançou as moedas de volta aos sacerdotes que tinham dado a ele o dinheiro, arrependido, o sacerdote ainda debochou: pega esse dinheiro aí e compra ali um pedaço de terreno. E ele, desesperado pelo ato que tinha feito, correu. E quando estava correndo desesperado, a Bíblia conta que ele foi se enforcar, mas pelo decorrer do entendimento, ao meio do caminho havia algum precipício, ele pulou de uma ponte e caiu e rasgou-se pelo meio, e as suas entranhas ficaram expostas por uma pedra. Isso conta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver essa história. Realmente a Bíblia conta que ele foi se enforcar, Era como se a pessoa utilizasse um jargão de dizer: não me quer mais não, eu vou me enforcar, sabe? Aquela coisa assim, eu vou me enforcar. É uma atitude
de quem está desesperado. Até hoje, com muito respeito a este assunto, infelizmente, a gente se depara com algumas pessoas que passam por decadências financeiras, problemas amorosos, aonde ele procura a solução deste problema em se enforcar. Ainda hoje você vê coisas assim, né? As pessoas, elas tiram a sua própria vida para achar que resolve os problemas. Então, foi o propósito dele, né? Ter saído para se enforcar. Mas ao meio do caminho, ele se precipitou de uma ponte ou de um lugar mais alto, caindo no meio das pedras, as suas entranhas se rasgaram. Ele se rasgou e se espalhou as suas entranhas pelo chão, pelo aquele local onde estava. Tá bom? Isso é a Bíblia, viu? Bem, perdoando a todos, mesmo sendo perseguido e hostilizado pelo povo, pregado na cruz, sentindo dores excruciantes, Jesus orava ao Pai pedindo que Deus não lhe imputasse aquele pecado. Orava dessa maneira: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Eu recentemente estive perante uma situação em que um amigo meu estava passando por um problema e ele estava em um turbilhão de acusações contra a pessoa dele, sabe? E seja eu, seja você, seja quem for que estiver passando por algum tipo de acusação, apontamento, né? Que você não é capaz, que você não está dando conta. Você vê aquela revolta, às vezes você está fazendo o correto, você está fazendo o certo e é criticado. Assim foi Jesus. Só fez o bem, curou, deu vista aos cegos, sabe? Perdoou pecado, expulsou pessoas que tinham possessões demoníacas, transmitiu uma palavra que ainda hoje essa palavra tem o efeito de transformar as vidas daqueles que recebem. E ele mesmo assim, eles procuraram achar algo de que o acusar. E quando conseguiram descobrir alguma maneira, não, ele se faz como Deus, ele é Deus, ele se faz semelhante a Deus, e quem faz isso deve morrer. Acharam alguma culpa. E quando conseguiram botar ele na cruz, ainda debochavam. Cadê? Tu não é o Salvador? Desce da cruz. Cadê? Deu vista ao cego e não pode descer da cruz? Um dos ladrões disse: se tu é tão poderoso assim, por que tu não tira nós e tudo aqui da cruz? Vamos sair daqui. Debochavam, blasfemavam, insultavam. E um dos ladrões, que eu estava um à sua direita e o outro à sua esquerda, disse: não temes tu estando aqui igual sentença? Nós fizemos atos que merecemos estar aqui, mas este nenhum mal fez. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina agora essa cena, Jesus, sabe, ali de cabeça baixa, naquela cruz, todo ensanguentado, com dores. Talvez ele não sentia mais nem dor, pelo desconforto excessivo de tanta dor. Ele ainda procurou palavras. Eu acredito que ele levantou aqui a sua cabeça e o olhar para aquele homem, buscou fôlego. Vou ilustrar, porque a cruz, os cravos eram postos aqui. Esse aqui são dois ossos que nós temos aqui, chamado de rádio. E aqui tem um encontro do rádio. Aqui fecha para a mão. Se for furado aqui, né, transpassado aqui, não tem como o peso do corpo rasgar. Mas se ele foi furado aqui,
facilmente rasgaria a sua mão. Facilmente sua mão se rasgaria. Então ele estava pregado aqui. Aqui é tido como mão. E o seu corpo aqui, eles eram mortos. Isso aqui é física, viu? A teoria do conhecimento da morte de Jesus. Eles estavam pregados. A morte era por asfixia, porque os pés também estavam lá embaixo pregados. E toda vez que ele precisava falar, ele tinha que fazer força nos punhos, né? Ele fazia força nos punhos e nas pernas, rasgando mais ainda a sua pele. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E soltava. Tanto é que depois que Jesus havia dado o brado, que ele morreu, como já estava se findando a tarde, alguns dos ladrões, os ladrões que estavam lá, né, um à sua direita, outro à sua esquerda, porque Jesus se encontrava ao meio, eles quebravam as pernas, para que eles não conseguissem mais buscar respiração, porque além de estar pregado com os pregos sobre os seus pés, estava sobre suas mãos, mas eles conseguiam fazer a respiração, era uma morte agonizante. E aí ele conseguia ficar respirando, mas quebrando as pernas eles não tinham mais como, e eles morriam asfixiados. E Jesus buscou, em meio à dor e à asfixia, dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi hoje mesmo, não foi ontem, não. Não era daqui 15 dias, daqui 3 dias, não. Ele disse: hoje mesmo, hoje tu estarás comigo no paraíso. O caráter de Jesus é evidenciado em seu relacionamento completo com Deus. A obediência de Jesus em relação ao Pai. Enviado pelo Pai para cumprir sua missão, ainda em sua adolescência, Jesus demonstrou ter essa consciência, pois chegou a perder de seus pais, de José e Maria, por estar envolvido em um debate com doutores da lei, né? Resoluto em seu propósito, dizia que não veio para fazer a vontade, e sim, não veio fazer a sua vontade, e sim a vontade daquele que o enviara. Seu compromisso era tão real que afirmava que a sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Em João 4,34, quando os apóstolos chegaram e disse: mestre, nós vamos comprar comida. Jesus diz: uma comida eu tenho para mim, é fazer a vontade de meu Pai. Isso o fazia porque, como diz o hino cristológico, perdão pelo erro aqui, pessoal, de Filipenses, né, a qual nós lemos: mesmo sendo divino, não tinha apego a ser igual como o Pai. Mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo. Adorando o Pai. É maravilhoso ver que Jesus glorificava a Deus pelas bênçãos que o Pai concedia às pessoas. Foi assim ao glorificar a Deus por ele ter revelado a chegada de seu reino para os simples, em vez de privilegiar os poderosos. Essa passagem bíblica é a que nós lemos aqui no início, que diz: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, né? Mateus capítulo 11, versículo 25.
Da mesma forma, também está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 21. Da mesma forma aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus glorificou ao Pai por atendê-lo mais uma vez, como sempre fazia. Falando da sua morte aos religiosos do seu tempo, Jesus pediu ao Pai que o glorificasse a si mesmo, ou seja, demonstrasse que estava de acordo com a afirmação da morte do Filho de Deus. Quando a voz veio e disse que já havia glorificado e outra vez o glorificaria, o mestre afirmou que a voz que tinha soado era por amor dele, por amor ao povo. Olha, pessoal, a voz veio e disse que já havia glorificado, que tinha uma voz do céu que ele disse: Pai, glorifica os teus filhos para que eles também glorifiquem a ti. Aí disse, e uma voz, e outra vez o glorificaria. O mestre afirmou que a voz não tinha soado por amor dele, mas por amor do povo. Esta voz não veio por causa de mim, mas por causa de vós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Se ele deu o seu filho por amor de todos nós, para que seu filho padecesse, morresse na cruz e você pudesse ter salvação, uma nova esperança de ser alcançado para a salvação. Amém? Deus precisa orar. Finalmente, uma das maiores demonstrações de sua humildade e submissão era o fato de que Jesus, mesmo sendo Deus, orava ao Pai, passando noites inteiras em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. Caberia até mesmo a pergunta: Deus precisa orar? Se orar for somente pedir, talvez não. Mas acontece que orar é dialogar com o Pai. Por isso, Jesus o fazia. É orar pedindo, mesmo sabendo que não seria atendido. E orar pedindo, mesmo sabendo que não seria atendido. Assim aconteceu no Getsêmani. Mas como fica claro, ele estava empenhado em fazer a vontade do Pai e não a sua. A oração é dialogar com Deus, é conversar com Deus. Este aqui é o último exemplo e nós vamos finalizar a nossa lição de hoje. Eu me deparei com uma pessoa muito dedicada em oração. E eu cheguei para ela e disse: você precisa aprender mais a orar. A maneira que você está orando não está sendo dos conformes que nós devemos fazer. O seu pensamento sobre a oração está muito ligado ao dos fariseus, que gostam de orar nas esquinas das ruas, gostam de falar em altas vozes, gostam de falar repetições de palavras para serem vistos pelos homens. Jesus quer que você, ao orar, ele diz assim: quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em sozinho. E ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que estiver secretamente, ele te recompensará. E não useis de vãs repetições de palavra, que vós por pensar que por muito falar serão ouvidos. Mas falai de coração, falai do que vós necessitais, porque vosso Pai Celestial bem sabe o que vós estáis precisando. Mas orai, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. E vosso Pai que vê secretamente te recompensará. Ainda tem recompensa de Deus ao fazer essas coisas em secreto, em sigilo.
Não estou aqui dizendo que você não pode orar em qualquer lugar. Não estou falando isso. Eu inicio com oração, eu termino com oração. Mas eu estou falando sobre o escândalo, a zoada, o barulho. Oh Senhor, meu Deus, no meio da rua, gritando. Eu conversando com uma pessoa e eu estava dando um conselho. Olha, assim e tal, a palavra de Deus diz assim. E a pessoa nem estava dando muita atenção, né? E aí eu peguei e disse assim: eu estou aqui usando o maior bom senso, lhe explicando, trazendo a entendimento. Mas se fosse Arabaxai e Deus assim manda dizer, ora canta e babá, aí tu já estava logo preocupado para ouvir, né? Você gosta de zoada. Agora, se a gente vem com mansidão, com entendimento, com a palavra de Deus, sem fazer muito alvoroço, sem fazer muito escândalo, sem precisar estar nos Arabaxai, e lá canta, e não sei o que, e a revelação de Deus chegou assim, e Deus mandou falar isso aqui. Não estou desfazendo que isso aconteça, não. Mas tem gente que só acredita se Deus usar dessa maneira. Deus, Ele usa as coisas humildes, simples deste mundo para confundir as sábias. É na simplicidade de Deus. Esse cara aqui, ó, o profeta Elias, ele esperou Deus numa tempestade, Deus não estava na tempestade. Numa coluna de fogo, Deus não estava na coluna de fogo. Veio um terremoto, ele achou que Deus estava no terremoto, Deus não estava no terremoto. Ele se desanimou e veio um vento e uma brisa suave. Então veio a minha palavra do Senhor. Elias, e o Senhor estava naquela brisa de vento suave. É nesses momentos mais tranquilos em que Deus aparece. É na tranquilidade. É na onde você entra, se ajoelha no teu quarto sozinho, fecha a tua porta e conversa com Deus. Não precisa de extravagância, não. Não precisa de ter profeta com revelação para entregar um recado. E Deus me revelou que precisa falar isso para você. Meu irmão, a revelação está aqui, sendo dita para você. Recebe a Cristo na tua vida. Em nome de Jesus. Conclusão. Pelo pouco que analisamos no espaço dessa lição, há um caminho muito claro a ser trilhado por aqueles que creem em Jesus Cristo e que, por isso mesmo, devem procurar adequar-se ao caráter do seu mestre. Tal não lhe pode ser feito com o simples ato de se decorar pontos doutrinários ou reproduzir costumes religiosos, mas é na arena da vida, durante a realidade do mundo, que devemos viver como Jesus viveu. É no dia a dia, é lavando os pés, é em contato com as pessoas, é no teu trabalho. Não é só naquele êxtase religioso que as pessoas ficam só nas gritarias. De onde vem as maiores gritarias, vem os maiores escândalos. Mas na humildade, na serenidade, na explicação genuína da palavra, guardando a palavra no teu coração para não pecar contra Deus, ouvindo a palavra de Deus e atendo aos seus ensinamentos, procurando cumprir o que o Senhor nos manda, o que o Evangelho nos ensina, edificando a casa sobre a rocha, aquele homem prudente, a mulher prudente, ouvindo a palavra de Deus e guardando no seu coração, edificando a casa sobre a rocha. É como aquele que ouve a palavra e coloca na boa terra do seu coração para que a semente possa germinar e crescer e dar bons frutos e não maus frutos. Para que não seja a árvore não seja, que nasce no terreno do teu coração, não seja prejudicada pelos espinhos, ou que ela não caia nos pedregais
do teu coração, onde não tem raiz, as raízes que possam crescer para baixo, se aprofundando, meditando. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que medita. Vamos ler, vamos finalizar no Salmo 1. O Salmo 1 só tem 6 versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, não é ler. Meditar é ficar na meditação. Você lê e depois medita. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ô glória! Amém? Que Deus abençoe a todos. Esteja conosco para sempre, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Te dou graças por tudo. Abençoa todos aqueles que receberão esse ensinamento e que possam ser edificados em nome de Jesus da sua vida e de todos aqueles que vão ser alcançados por esta palavra. Amém? Deus abençoe. Até mais. Feliz ano novo para você e para sua família. Que 2025 você possa estar preparado para essas novas lições que nós vamos estar aqui tendo. Amém? Só finalizando. Próxima lição, a lição de número 5, é o ministério de Jesus, tá? Aqui, ó. Ministério de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.